Apesar de sua forma incomum, Mortis foi considerado um planeta que acreditavam existir fora de qualquer sistema estelar ou até mesmo fora da galáxia e universo, apesar de ter sido localizado unicamente no remoto sistema Krelitium. No entanto, revelou-se apenas por uma invocação involuntária e inexplicável, que era a única forma de entrar nesse reino. Mas ainda assim, o planeta se manifestava de formas diferentes. Indivíduos conseguiam entrar através de portas místicas, pousos involuntários ou através do mundo entre mundos. Mortis existia entre o espaço e o tempo em sua biosfera não continha significado. Dias, semanas e meses lá dentro se passava durante alguns segundos na galáxia conhecida. Esse era o motivo pelo qual as estações e dias mudavam completamente em questão de horas. Esse reino habitava apenas 3 seres, os portadores da força, o pai, filho e a filha, que representavam os aspectos destrutivos e mortais do reino, capazes de manipular a força de uma forma nunca vista antes e obrigados a viver fora do mundo conhecido, para que nenhum deles possa destruir a realidade da galáxia temporal. Era necessário que os 3 convivessem em equilíbrio para que o planeta se mantivesse estável e em constante existência. Diferente de tudo que existe, Mortis é o lugar por onde passa toda a energia da força que flui pelo universo. O planeta é ao mesmo tempo um amplificador quanto um imã, e por isso Qui-Gon Jinn pôde se manifestar como o fantasma da força tanto para Obi-Wan quanto Anakin. Assim como era potente o suficiente para fazer com que os portadores assumissem diversas formas, como um reflexo da força vital que cerca a todos, capazes de ver e mostrar tanto o futuro quanto o passado, utilizando a força conduzida pelo planeta. Alguns dos que sabiam da existência de Mortis chegaram a acreditar que o reino era o ponto de origem da própria força. O filho era o portador da força que encarnou o lado sombrio na família. Esteve sob o controle do pai e ansiava por escapar de Mortis para a galáxia temporal. Quando o pai convocou Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Ahsoka Tano para Mortis, ele viu a oportunidade perfeita para escapar do planeta. Ele conseguiu corromper a Padawan e criar um conflito entre mestre e aprendiz, fazendo com que seus poderes sombrios ficassem mais fortes. Dessa forma, ele foi capaz de dominar o pai, o que foi um passo a menos para ele sair dali e dominar a galáxia conhecida. A filha, portadora da força adepta do lado da luz. Ela era um paradigma luminoso, enquanto o pai mantinha e canalizava o equilíbrio entre eles. Ela também esteve envolvida e concordou que o pai convocasse o jovem Skywalker para o planeta e testasse o seu potencial, apesar de estar sob seu controle. Completamente leal ao pai e ao lado luminoso da força, ela se sacrificou para preservar a vida do pai. Em seus últimos momentos, ela foi capaz de soprar o seu resto de vida para que Ahsoka Tano pudesse viver. Sua morte perturbou completamente o frágil equilíbrio do planeta, juntamente com o enfraquecimento da força na galáxia temporal, fazendo com que as guerras clônicas se intensificassem. Com o crescente poder do lado sombrio, Mortis mergulhou profundamente na escuridão, deixando o filho mais forte do que nunca. O pai era o ser mais poderoso entre os 3. Representando o equilíbrio, ele controlou os 2 filhos o máximo que pôde dentro do planeta, para que não escapassem para o mundo temporal. Apesar de Mortis estar entre o espaço e o tempo, havia o próprio tempo do reino, que era mais rápido que na galáxia conhecida, o que fez com que a idade do pai avançasse mais rápido. Sua saúde debilitada o forçou a convocar Anakin Skywalker a Mortis. O pai desejava ver o escolhido com seus próprios olhos, além de testá-lo e pedir para que ficasse e reinasse como um novo equilíbrio, o substituindo, pois ele era o único com poder suficiente para controlar seus filhos. Apesar de tamanho poder, ele não era capaz de obrigar o jovem Jedi a assumir o seu lugar. E sabia também que isso seria um problema catastrófico. Sem o equilíbrio, Mortis entraria em colapso. O escolhido foi a peça central de uma profecia que existia há eras. Anakin Skywalker foi encontrado pelo mestre Jedi Qui-Gon Jinn e é apontado como tal. Durante as Guerras Clônicas, ele se tornou um dos maiores Jedi de sua geração. Convocado pelo pai, Skywalker foi testado e provou ser de fato aquele que traria o equilíbrio à força. Mas com tanto poder, Anakin não foi capaz de resistir às tentações e à visão de seu futuro mostrada pelo filho, o que fez com que ele aceitasse o lado sombrio. Mas no fim,
ele assassinou o filho no leito de morte do pai, trazendo equilíbrio a Mortis e provando novamente que ele era o escolhido. Apesar de Mortis ter sido destruída após a morte dos três seres, ela não se foi totalmente. O planeta existe entre o espaço e o tempo, estando em todas as eras de uma só vez. Mesmo após a sua queda, seria possível retornar a esse reino, como por exemplo, pelo mundo entre mundos. Mas é claro que os portadores da força não estariam lá. Isso deve-se não só ao fato de Mortis estar entre o espaço e o tempo, mas também pela possibilidade de ser o berço da própria força. Então a sua destruição durante a incursão de Anakin, Obi-Wan e Ahsoka no período da guerra foi uma mera ilusão causada pela força para levá-los de volta para a galáxia temporal. Ou seja, a única forma de Mortis estar em perfeito equilíbrio é os três seres mantendo o planeta em equilíbrio ou nenhum dos três estar presente.